Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, nesta meditação sobre a vida espiritual nesses tempos de quarentena, nós queremos tratar de um ponto muito importante e ao mesmo tempo delicado, principalmente para os cristãos, que é a vivência da vida espiritual justamente nesse tempo. Como é que nós vivemos a vida espiritual, a fé, num momento em que nós temos que cuidar não só da vida espiritual, mas também do corpo, que é a realidade material do ser humano, e também da inteligência, da psique, daquela realidade que é a razão humana. Nós precisamos tomar cuidado para realmente não padecermos, por exemplo, de alguma doença psíquica. Tamanha é a pressão, a tensão que nós temos vivido nesses tempos de pandemia. E ao mesmo tempo nós temos que naturalmente, por questão natural, pela ordem mesmo da razão, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida material. Tudo isso é necessário continuar sendo feito. Mas nós não podemos esquecer que o ser humano é corpo, alma e espírito. E o espírito deve estar no centro. Mas nós estamos vivendo num tempo que, como eu já falava, em uma das palestras que inclusive está no canal do Instituto Regina Celli, a causa espiritual das doenças psíquicas, eu já falava naquela palestra que muitos, principalmente católicos e cristãos, que não deveriam fazer isso, estão descentralizando a fé. Não é não ter fé, é colocar Deus um pouquinho do lado. Ou seja, eu não tiro Ele da minha vida, eu recorro a Ele, principalmente nesses tempos em que as coisas estão mais difíceis, está mais pesado viver agora, está mais angustiante. É neste momento em que eu recorro para Deus, eu trago Ele de volta para o centro. Mas o problema é, por que Ele saiu do centro? Isso é algo que nós precisamos refletir, principalmente nesse tempo, em que nós temos tempo para justamente fazermos isso. Refletir, fazermos um exame de consciência. Como tinha sido a minha vida espiritual até agora, março de 2020? Como foi a minha vida espiritual nesses últimos anos? Como eu tenho vivido como um católico? Eu tenho colocado Deus no centro? A minha vida tem girado em torno da Eucaristia? Eu tenho tido a devoção necessária para conseguir viver a vida espiritual com todo fervor? Ou eu tenho feito somente aquilo que é necessário? Até hoje eu me escondia naquele discurso. Isso não precisa. Aquilo não precisa. Ou seja, Deus está aí, Ele está do meu lado, então de vez em quando eu recorro a Ele, mas não preciso fazer tudo aquilo, né? A igreja fala isso, mas pode ser que as coisas mudaram, os tempos mudaram, agora a igreja não se atualizou tanto e o mundo está diferente, então eu vou vivendo meio assim mesmo, sem dar a Deus o que é de Deus. Sem viver na radicalidade do Evangelho, sendo violento, que é uma das condições que Cristo exigiu para que se entre no reino dos céus. A violência. Nesse livro, O Drama do Humanismo Ateu, de Henri de Lubac, ele faz uma crítica muito forte aos tempos que nós estamos vivendo, que é um tempo humanista, em que a inteligência humana, que é uma realidade, da estrutura do ser humano, que é corpo, inteligência e espírito, a inteligência humana tem sido priorizada de tal forma que haja um desequilíbrio no ser humano e ele padeça. Isso é uma realidade. Quantas e quantas pessoas confiam apenas em sua própria inteligência, confiam em sua capacidade de prever as coisas, confiam tanto em si, que acabam se tornando loucos. O louco, vai dizer o Chesterton, que é aquele que poderia ser denominado na cela
do seu manicômio como aquele que acredita em si mesmo. Quantas pessoas acham que se bastam, que numa atitude orgulhosa e prepotente querem ter o controle de tudo. E agora, num momento como esse, em que não é possível ter o controle de praticamente nada, ficam doentes psicologicamente. Deus quer que nós reflitamos nisso. O humanismo exclusivo não passa de um humanismo inumano. Quando o ser humano se coloca no centro da sua própria vida, quando a sua inteligência está no centro, ele está se tornando menos humano. Porque o ser humano é corpo, alma e espírito. E nós precisamos resgatar de uma vez por todas, principalmente agora, nesse tempo propício de crise, de dificuldades, a realidade espiritual do ser humano. Demais, a fé em Deus, aquela fé que o cristianismo nos inculca, numa transcendência sempre presente e sempre exigente, não tem por finalidade instalar-nos comodamente na existência terrestre, para nela nos deixarmos adormecer. A fé que você tem que ter, então, não é para você simplesmente ficar tranquilo. Nós precisamos ter fé. Nesse tempo, quantas vezes a gente ouve as pessoas agora dizer: olha, agora nós precisamos ter fé, aumentar a nossa fé. Não é agora, era sempre. Desde o dia do seu batismo, isso era para estar acontecendo. E agora que a coisa desandou, nós temos que consertar o pneu com o ônibus andando. Essa é a realidade. Agora precisa ter fé? Não, sempre precisou ter fé. Deus deu a possibilidade de nós vivermos a partir da fé para nos encontrar com Ele, dentro do mais profundo do nosso ser, da nossa alma, para assim vivermos com Ele para sempre. E é isso que é a vida de um cristão. Agora precisa ter fé? Lógico que precisa, agora precisa ter mais, mas não só agora. Depois que passar tudo isso, depois que tudo isso voltar ao normal, nós precisamos continuar aumentando nossa fé. E aumentar, e aumentar, e aumentar. Para quê? Para que nós alcancemos moradas superiores da nossa alma e nós encontremos com Deus muito mais perfeitamente, para que assim nós peçamos mais e alcancemos mais fé e tenhamos mais intimidade com Deus. E sempre a fé, ela não serve para um fim utilitário, como muitos estão pensando. A fé nesse tempo, ela vai ser vivida mais intensamente por aqueles que aderirem a Deus, mais intensamente, de uma maneira natural. As pessoas precisam continuar fazendo isso sempre. Senão, nós acabaremos vendo as coisas de uma maneira equivocada. E rompendo num mundo que tende incessantemente a fechar-se, Deus fornece-lhe, sem sombra de dúvida, uma harmonia superior, a qual só poderá ser atingida por uma série de rupturas e lutas, numa sucessão, esse é o termo fundamental. A coisa não para, tão longa como a própria existência. Então, desde o dia do nosso batismo, em que Deus infundiu a fé em nossa alma, nós precisamos vivê-la numa sucessão ininterrupta, sem parar. Por isso que, sinceramente, eu temo que muitas pessoas, depois que passar esse tempo, parem de ter fé. Porque, na verdade, o que elas tiveram não foi uma fé verdadeira. Foi uma atitude de desespero, que recorreram a Deus, porque precisavam dele para cuidar do corpo e da inteligência que elas não conseguiam cuidar sozinhas. E quando Deus der a saúde, e quando Deus der a sanidade mental, muitas das pessoas vão virar de costas para Deus. Assim como as pessoas que estavam doentes lá, os 10 paralíticos do Evangelho, só um voltou para agradecer. Tudo isso que Deus está permitindo na nossa vida tem um propósito, que é o propósito de ensinar. Deus quer ensinar a nós colocarmos o Senhor,
Tudo isso que Deus está permitindo na nossa vida é para que nós possamos colocá-lo no centro da nossa vida espiritual. E assim termina o Henri de Lubac. Sendo o destino do homem eterno, este não deve encontrar repouso em cima da terra. Esta, sem Deus, não poderia deixar de ser um caos, senão para se transformar em prisão. É, na realidade, campo magnífico e doloroso, onde se elabora o nosso ser eterno. Assim, a fé em Deus, que nada poderá arrancar do coração do homem, é a única chama em que se mantém humana e divina a nossa esperança. A fé é a única chama a partir da qual Deus pode incendiar o mundo. É isso que Ele espera. Que Ele volte e o mundo esteja em chamas de amor, acesas pela fé. E isso Ele sempre esperou. E isso Ele vai continuar esperando até o fim dos tempos. Vai passar essa pandemia, vai passar outras pandemias, vai passar outras catástrofes. E nosso Senhor vai continuar esperando que nós incendiemos o mundo com a nossa fé. Mas para isso nós vamos ter humildade. E é com essa meditação de São Roberto Bellarmino que eu gostaria de também convidá-los a uma reflexão sobre a humildade, que é justamente a virtude que abre a nossa vida espiritual para uma atitude de fé. O espírito humano tem a luz da inteligência, mas Deus é a luz e inteligência. O espírito humano passa da causa aos efeitos e dos efeitos a causas, e dessas as considerações extrai, não sem muito esforço, a ciência. Deus, com um simples olhar, conhece perfeitamente todas as coisas ao mesmo tempo. Tudo que a ciência tem nos ajudado ainda é pouco diante do que Deus pode nos ajudar. Esta é uma realidade. Deus é Deus. O homem é um homem. O homem não é Deus. O homem não é capaz, como Nietzsche achou que era capaz, de matar Deus. Não é capaz. Hoje, Nietzsche está num túmulo, morto. Não porque Deus o matou, porque ele não conseguiu matar Deus. Mas esse homem, na sua prepotência, ele dizia que ele não admitiria que houvesse um Deus e que ele não fosse um. E quantas pessoas estão querendo ser Deus, assumir o lugar de Deus, confiando exclusivamente no seu humanismo ateu. Infelizmente, é duro dizer isso, é pesado dizer isso, mas é também a atitude de muitos católicos, que não deixaram a fé, mas colocaram ela de lado e começaram a viver como se a alma humana inteligente fosse o centro. E aí, de vez em quando, recorrem a Deus para ajudar a fazer as coisas certas do ponto de vista material e da inteligência. O espírito humano faz conjecturas do melhor modo que lhe é possível sobre as coisas futuras. A gente consegue prever coisas futuras, né? Agora Deus, Ele vê sempre todas as coisas, tão claramente quanto as passadas e as presentes. Deus vê o passado, o presente e o futuro. E o ser humano consegue prever o futuro, né? Olha com quantas previsões têm sido feitas, né? E Deus, com certeza, consegue fazer melhor. Isso não quer dizer que nós temos que deixar de lado as previsões. Lembre, corpo, inteligência e espírito. Não é para deixar a inteligência, não é para deixar de prever, não é para deixar de se cuidar, mas é também não deixar Deus de lado. Ele é o centro. É o centro do cientista, das pessoas que estão fazendo o trabalho de prevenção, deve ser o centro de todos, exclusivamente de todos, porque todo ser humano tem corpo, alma e espírito. E com isso eu encerro. O espírito humano, finalmente, enquanto está no corpo, não
somente não vê a Deus, mas não vê sequer os anjos, nem a si mesmo, nem vê apropriadamente a substância das coisas que ainda materiais, e em muitas coisas se engana. Muitas ignora, da maioria só tem noções, e de muitas poucas tem exato conhecimento. Tanto é que nós temos que prever, lavando a mão, né, a todo momento, essa peste, esse vírus aí. Por quê? Porque a gente não sabe de onde pode vir. A gente não tem certeza de onde vem, né? É isso que o São Roberto Bellarmino estava falando. Mas Deus nada ignora. Deus sabe onde está cada um dos vírus, hein? Ele sabe onde está cada um dessas pequenas criaturas espalhadas no mundo. Ele nada ignora. Ele tem o conhecimento de tudo. De nenhuma coisa tem apenas noções. Deus não tem uma noção de onde está o vírus. Ele sabe onde está cada um dos pequenos vírus. Todas as coisas estão a nu e a descoberto aos seus olhos, como diz o apóstolo aos Hebreus. Portanto, se o homem tem em tanto apreço a sua ciência, da qual diz o apóstolo, a ciência incha, quanto deve ele admirar a ciência do seu Criador, em comparação da qual a nossa ciência não é nem ciência, mas ignorância. A nossa ciência diante de Deus é ignorância. A nossa ciência, que não deve ser desprezada, que deve ser usada nos limites das suas possibilidades, é muito menor do que a ciência de Deus. Então, apelemos a Ele e consagremos toda essa situação ao coração imaculado da Virgem Maria, a quem recorremos como aquela que vai nos proteger o nosso corpo, a nossa alma e encaminhar o nosso espírito para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.